está lá, né? A Ilma já colocou. Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o príncipe, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Você vê que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou registrada para nós? Se você prestou atenção, como essa palavra é poderosa. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Pai. Eu peço que a Tua bondade, a Tua misericórdia seja sobre a minha vida, que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim, me dando sabedoria, para passar para os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre esta palavra nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém? Eu fui pesquisar, né, algumas palavras aqui da leitura que eu fiz, e eu fui ver o que era antemão, né? Que fala no verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu. É um advérbio que quer dizer com antecedência, antecipadamente, previamente. Tá? Então, mesmo antes de você e eu conhecermos a Deus, Ele já nos predestinou para sermos dele. Tá? E fui ver a palavra predestinar também. Porque quando a gente não sabe uma palavra, irmão, você vai lá para o dicionário. Antigamente era, né, o Aurélio, aquele grosso. Hoje você entra no Google, tem todas as palavras. Então, você deve pesquisar aquilo que você quer saber, com certeza, para que você não venha falar besteira. Né? Então, predestinar, segundo o dicionário, destinar de maneira antecipada. Fazer com que algo ou alguém tenha uma finalidade específica. Selecionar alguém para um objetivo determinado. Foi isso que Deus fez através de Jesus. Ele selecionou eu e você, tá? Para que nós fôssemos filhos dele, para que sobre todas as coisas nós fôssemos mais que vencedores. Quando Paulo deixou escrito isso, para a gente entender o seguinte: todas as coisas, algumas versões vai falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por Ele com propósito.
Então, quando fala todas as coisas, você inclui as que não são boas também. E essa é a importância de você sentar e ler a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos passando por um momento adverso. Eu não vou usar a palavra luta, eu vou falar um momento difícil. E cada um tem o seu. E tem gente que tem mais de um. Eu costumo brincar que quando está ruim pode piorar, né, Rose? Então, a gente tem que entender que aquele que está em Cristo, o pastor acabou de falar aqui, que quem ajusta a vida nossa e as dos outros é o Senhor Jesus. Então, quando você e eu estamos em Cristo, a situação que nós passamos não é em vão, porque nós temos o Espírito Santo para nos dar o entendimento, que ainda que aquela situação não seja boa no momento, ela vai contribuir para nós de alguma forma. Ô, pastora, você está fazendo aí, propaganda para o sofrimento, para a aflição? Não estou fazendo propaganda para isso, porque o Senhor não nos chamou para viver uma vida de sofrimento. Nessa manhã o Espírito Santo está querendo dizer algo para mim e para você, que até esse momento adverso que você e eu estamos passando, vai contribuir para o nosso bem de alguma forma, ok? Vai contribuir. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Se a pessoa está com dor de dente, irmão André, dor de dente é boa? Não é, mas é o quê? Um sinal que algo não está bem na sua boca. E que se você não for no dentista tratar aquele problema no dente, Angeline, você como enfermeira sabe que aquela bactéria vai descer para o coração e pode piorar. Então a dor de dente, no momento, ela não é nada boa, mas ela está dando um sinal que algo não está bem, que precisa ser cuidado, porque pode piorar. Você vê que exemplo que eu estou dando bem simples. Então, aquele que está em Cristo tem que olhar para a situação que está vivendo e entender que aquilo vai contribuir na vida dela para algo. Que no momento ela não vai entender. Porque o próprio Jesus já deixou escrito no Evangelho de João, que no momento da dor, é como a mulher que está em trabalho de parto. No momento é horrível aquela dor. Mas a hora que o bebezinho nasce, ela até esquece da dor que ela viveu. O próprio Jesus compara as nossas lutas como uma mulher que está em trabalho de parto. Então, nessa manhã eu vim dizer para você que o que você está vivendo vai contribuir para a tua vida de alguma forma, para o teu crescimento, para a tua intimidade com Deus, para o teu testemunho. Vou dar um outro exemplo para você. Fulano me decepcionou, estou triste, não quero mais saber. Mas, pastor, eu tenho alguma coisa boa nisso? Tem. Nós aprendemos a não colocar expectativa sobre as pessoas. Porque nós nos decepcionamos, não é a pessoa que nos decepcionou. É nós que colocamos expectativa demais em cima dela. Porque a única pessoa que nós podemos colocar expectativa e saber que não vai nos decepcionar é o Senhor Jesus. Vai contribuir para quê mais, pastora? Para você entender que os outros te decepcionam, mas você também decepciona os outros. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por Ele com um propósito. Eu e você, no que nós estamos passando, nós estamos vivendo um processo para que esse processo nos leve ao propósito. E não é somente o propósito de vitória para essa vida. Porque a gente busca várias respostas na nossa vida, seja na área financeira, seja na área de relacionamento, seja na área de ministério, seja na área profissional. Devemos buscar sim e colocar tudo na mão de Deus, porque a Bíblia já nos ensina que nós devemos entregar tudo ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Mas nós precisamos entender que muito mais além disso, porque o apóstolo Paulo já deixou registrado que quando a gente busca só para essa vida, pobres e miseráveis nós somos. Por isso que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tudo que nós estamos passando, quando eu estou dizendo para quem está em Cristo, porque quem não está em Cristo não vai compreender. Quem não tem o Espírito Santo dentro dele para conduzir a vida dele e dar entendimento da palavra, não vai entender. Acha que é loucura. Acha que é loucura.
Quem lê o apóstolo Paulo dizendo em Coríntios, tira esse espinho da minha carne, e ouve Deus responder para ele, não é nessa tua fraqueza que se aperfeiçoa a minha força, vai dizer que Deus ruim é esse, que deixa a pessoa sofrer, e diz que é naquela fraqueza que ele vai aperfeiçoar a força dele. Mas Paulo entendeu que aquele espinho contribuía para a vida dele com Deus. Então aqui a gente vê que Paulo dá uma lista de situações que não pode nos separar de Deus. Quem já fez discipulado sabe dessa lição, né, Diana? A única coisa que separa você, eu, nós de Deus é o pecado. Mas Jesus veio para dar solução a isso. Quando ele morreu naquela cruz, Deus deu ele morreu na cruz, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então, eu e você temos que saber que é opção nossa querer estar separado de Deus. Não é as situações que nos separam de Deus, mas é o pecado. E o que eu faço, pastora? Você faz aquilo que João fala. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. Você dobra o seu joelho, você se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, você se levanta e continua caminhando em Cristo. Eu não sei o que você está passando, mas eu continuo dizendo para você nessa manhã, todas as coisas cooperam para o bem. Coopera para que eu e você sejamos mais parecidos com o nosso Salvador. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus teve que sofrer para aprender a obedecer. Eu ainda não tive uma revelação dessa palavra para o meu coração, porque se tem uma pessoa que era obediente, era Jesus. Mas Deus deixa registrado em Hebreus que ele teve que sofrer para aprender a obedecer. Essa é uma palavra que eu sempre fico perguntando para Deus, mas por quê? Por quê? E um dia eu sei que o Espírito de Deus vai me dar a revelação disso, porque Jesus era perfeito. A Bíblia diz que não tinha um justo sequer. Somente ele era justo, e ainda assim ele teve que passar por situações adversas para aprender a obedecer. E eu e você, quando estamos passando por alguma coisa, ou por várias coisas, ficamos questionando, por quê, para quê? Eu procuro fazer tudo certo, eu vou nos cultos, eu devolvo o dízimo, eu amo o próximo, é isso e aquilo, ficamos questionando. Nós devemos entender o seguinte, que o que está acontecendo conosco vai cooperar para o nosso bem. Eu já falei uma vez e vou repetir. Eu glorifico a Deus quando eu tive uma situação terrível no meu casamento, porque foi assim que eu conheci Jesus. Naquele momento eu não entendia. Naquele momento parecia que era o fim da minha vida. Eu casei com 16 anos. Eu tinha 16 anos. Uma loucura. Uma pessoa de 16 anos casar com um rapaz de 17. Né? Mas, infelizmente, eu não tive uma direção. E quando surgiu dificuldade no meu casamento, para mim foi o fim. Que foi onde eu tive a depressão. E aí, conheci Jesus assim. Lá atrás, eu não entendi. Mas aquela situação, Dona Ivete, cooperou para o meu bem. Por isso que hoje eu estou aqui nesse altar e posso dizer que o Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para todo sempre. Na época, eu não entendi. Na época, era o fim para mim. Na época, não tinha mais saída na minha vida. Hoje eu posso dizer que se não tivesse acontecido aquilo, talvez eu não estivesse aqui. E se eu não estivesse aqui hoje, diante de tudo que eu já vivi, desde 2006, talvez nem nessa vida eu estivesse. Porque quem me sustentou até aqui, diante de tudo que eu vivi, foi o Senhor, através da palavra dele e através do Espírito Santo de Deus que está em mim e que testifica que em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa entender que você não é só vencedor em Cristo quando as coisas estão bem na sua vida. Você não é só vencedor em Cristo Jesus quando a sua resposta e a tua vitória vem. Se você não receber resposta nenhuma, você é mais que vencedor, porque você está em Cristo. E por estar em Cristo, você já venceu. E aquele que venceu pode saber que com ele vai herdar todas as coisas. O Senhor diz na palavra dele,
que em Filipenses 3,14, que eu e você, Paulo fala, prossigo, quiser colocar aí Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando eu e você entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós não paramos, nós não retrocedemos, mas nós prosseguimos para o alvo do prêmio da vocação celestial. Qual é esse alvo, pastora? O alvo, o prêmio, é cada dia mais nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. É nós nos tornarmos discípulos de Cristo. É nós entendermos que tudo aquilo que nós estamos passando está ajustando a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. É saber que o Senhor nos chama com um propósito. Que o propósito maior na nossa vida, eu já preguei e prego de novo, não é ter carro do ano, não é ter casa própria, não é ter um bom salário, tudo isso vem porque Deus, Ele vela por cumprir a palavra dEle, Ele vela por cumprir aquilo que Ele disse, o filho dEle é príncipe, o filho dEle é rei, e tudo aquilo que é de Jesus é nosso também. Então não teria lógica nós servir um Deus que é dono do ouro e da prata e vivermos uma vida de mendigagem, vivemos uma vida de pedir emprestado. Por isso ele já deixou escrito que eu e você somos cabeça e não somos cauda. Daremos emprestado, mas não emprestaremos de ninguém, porque é isso que diferencia. É isso que diferencia eu e você de quem não tem Jesus ainda. Porque você está orando, eu estou orando, e nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Só que como eles não entendem, porque eles estão cegos, porque eles estão com a mente deles travada, muitos deles estão vivendo uma vida de miséria, porque eles acham que eles estão bem. A palavra diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é de morte. Seja de morte física, porque espiritualmente já está morto, mas podendo ser levado até a morte física. E aí ele diz isso, que nós temos que prosseguir. Quando eu e você entendemos isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós não paramos, nós não retrocedemos, nós não murmuramos, mas nós adoramos e exaltamos o nome do Senhor, porque sabemos que aquilo que estamos passando, algo bom vai acontecer a hora que nós pararmos, descansarmos, o Espírito de Deus vai revelar para nós por que estamos passando por isso. E porque Deus é bom, irmão, porque como um pai, Ele não precisa dar satisfação para nós de nada, mas ainda assim Ele dá depois que a gente se aquieta, que a gente faz aquilo que Salmos 46:10 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando eu e você estamos passando por algo, a melhor coisa que nós temos que fazer é se aquietar, é se acalmar, é não querer agir com as nossas mãos. Lembra que o pastor pregou na quarta-feira? Não queira pôr a tua mão, não queira tomar a frente, não queira se meter no que Deus está fazendo, porque você vai estragar tudo. Se aquiete, saiba que Ele é Deus. Se você tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se aquiete. Nessa tempestade, se aquiete. Se essa tempestade foi causada pela tua desobediência, se arrependa. Provérbios fala que aquele que confessa, se arrepende e confessa, alcança a misericórdia. Mas se não foi causada pela tua desobediência, se aquiete. Porque aquele que está no barco da tua vida vai falar aquilo que ele falou quando ele estava nos discípulos. Ele repreendeu aquela tempestade. Porque eles estavam fazendo o que Jesus mandou. Então, muitas vezes nós estamos fazendo o que é certo e estamos vivendo momentos adversos e não entendemos. Mas a gente vai olhar os discípulos, quando Jesus disse para eles, passem para a outra banda. Eles foram com o barco e o que aconteceu? Levantou aquela tempestade toda. E aí Jesus se levantou e disse para o vento se aquietar, para o mar se acalmar. Então você tem que entender que aquilo contribuiu como para a vida daqueles discípulos? Para eles verem que quem estava na vida deles era aquele que tinha controle de tudo. Esse momento que você e eu vivemos na nossa vida enquanto aqui estamos, é para fazer com que a nossa fé ela cresça. É para que nós tenhamos testemunho. Como que vai dizer que Jesus muda um casamento se não tiver um problema no casamento?
Como que vai dizer que Jesus cura se não tiver uma doença para ele curar? Hoje eu estou aqui pregando, mas eu passei dias maus esses dias. Quem via, eu vim 3 quarta-feira para frente, para mim poder receber oração de cura. E vou ainda vir mais 4. Mas hoje eu posso dizer que eu estou curada. Dias que eu não podia nem ficar deitada, nem de pé, nem sentada. Fiz algo que eu não faço, eu não bebo remédio. Nunca bebi tanto remédio na minha vida nesses 15 dias, de tanta dor que eu estava tendo. Mas como eu posso dizer que Jesus cura se eu não passei por isso? E eu vinha para o culto ruim, o pastor estava a par, a pastora Márcia estava a par, minha família, meu marido queria levar eu para o médico. Eu tenho um problema muito sério, eu não vou em médico, mas eu aconselho a você a ir a médico. Você vê que estranho, né, Rô? Você não vai, mas aconselho os outros. Eu não vou em médico. E eu falando para o Régio, hoje eu te levo no cote. Não vou. A Ilma, não, pastora, você tem que ir. Eu falei, não vou. E falando, Jesus vai me curar. Mas isso é um assunto meu e de Deus. Mas como eu posso falar que Jesus cura se eu não passar por um momento desse e não buscar Ele? Como eu posso falar que Deus é provedor na minha despensa se eu não tiver com a despensa vazia, Rô? E eu orar, falar, Senhor, o Senhor fala na Tua palavra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor fala na Tua palavra que o justo não terá falta de nada se eu não passar por esse momento. Por isso que eu estou dizendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Muitas vezes nós vemos alguém da nossa família passando uma situação difícil. E ali a gente chora, a gente não entende que aquela situação vai ser a qual o Senhor encontrou para levar ela até Jesus. Porque a maioria, não sei se é todos, mas eu vou dizer 90% das pessoas que vêm para Jesus, vêm porque as coisas não estão bem. Né, Rose? A Rose está aí, a Rose tem um testemunho lindo. 10% talvez venha porque fala, cansei de ficar no mundo, eu vou virar crente. Pensando que é Mulher Maravilha, né, o Superman. Mas 90% vem para Jesus com uma situação que é o fim do limite. Aí a gente olha aquele parente, aquela pessoa que a gente ama, passando por uma situação até mesmo de morte. E nós ali devemos orar e falar, Senhor, que esse momento adverso contribua para a vida dessa pessoa, para a salvação dela, para a libertação dela, para a transformação de vida dela. Porque muitas vezes a gente fala de Jesus para a pessoa, mas ela não quer ouvir. Aí aquela situação vem, seja o diabo, ou seja, a pessoa que caçou com a mão dela, e a consequência vem, aí a gente chora, aí a gente reclama, aí a gente pergunta por quê. A pessoa é tão boa, por que ela está passando por isso? Ela pode ser boa do jeito que ela for, ela pode ser o Silvio Santos que dá dinheiro para todo mundo, mas se ela não tiver Jesus como Salvador da vida dela, ela não vai para o céu. E aí, aquele momento na vida dela tem que acontecer. Tem que acontecer. Na vida de uma mãe está sofrendo pelo filho, o que ela tem que fazer? Beber? Tomar antidepressivo? Não, ela tem que vir buscar Jesus, gente. Ela tem que vir buscar Jesus. E ali, depois, quando ela desperta, ela entende, ela vai falar, Senhor, muito obrigada, porque aquela situação na vida do meu filho me fez conhecer o Senhor. Me fez entender como o Senhor é bom. Mas no momento ela não entende. Então nessa manhã o Espírito de Deus trouxe para me dizer isso para você. Que o que você está vivendo contribui para algo tremendo na tua vida. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Tudo que passamos estando em Cristo coopera para o nosso bem. Por que estando em Cristo? Porque quem não está em Cristo não tem o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não vai entender as coisas espirituais. Quando você e eu entendemos isso, pastor, então vou querer luta na minha vida até Jesus voltar. Não estou falando isso para você. Estou falando para você entender que todas as coisas cooperam para o teu bem. Porque Deus te chamou. Deus te escolheu. Salmo 100 está dizendo, não foste vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós.
Nós costumamos dizer assim, que nós aceitamos Jesus. Não, foi Jesus que aceitou nós, Bezerra. Foi Jesus que aceitou nós, filho. Nós achamos que nós estamos fazendo uma grande coisa, entregando a vida para Jesus. Ele que morreu na cruz e fez a coisa maior. Ele que fez a grande coisa, não desistindo daquela cruz. Não desistindo no Getsêmani. Passou toda aquela angústia a ter e não desistiu. Foi cumprir o propósito. Então não desista também, porque Deus tem um propósito a ser cumprido na tua vida. Além de você ser o instrumento de Deus para trazer toda a tua casa, a tua família aos pés da cruz, ainda tem o propósito da tua salvação. Porque a Bíblia diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria alma, Jorge. Porque nós temos um processo que nós passamos para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, para que cada dia nós fiquemos mais aperfeiçoados, parecido com aquele que morreu na cruz por nós, que é Jesus. Tudo que passamos faz parte do processo para atingir um propósito. Tudo. Se você quer ter fruto do Espírito, você vai passar pelo processo. E o processo, ele é lento e é radical. Quer amor? Vai só andar com gente só gente que vai dar vontade de você enforcar ela. Sexta-feira o pastor estava falando sobre isso. Com uma pessoa que vai passar para o batismo. Ai, porque isso, porque aquilo, tem pessoa que eu tenho vontade de esmagar. Aí eu falei para ela, é porque Deus quer que você aprenda a amar. Porque amar quem é legal, amar quem é bonzinho, é fácil, né, Rose? A Bíblia já fala isso, né? Então, se você quer ter o fruto do Espírito, que é o amor, Deus vai fazer isso, Ele vai permitir isso. Ah, eu quero ter o fruto da alegria, que é fruto do Espírito também. Então, só vai ter situação na qual você vai ficar com aquela cara de quem chupou limão o tempo inteiro. Por que está assim? Porque a luta está difícil. Por que está assim? Porque eu não aguento mais, porque Deus não me dá resposta. Tem que ter alegria. Tem que ter alegria. O fruto da paz, quando tudo está turbulento, quando parece que o barco vai virar. Tenho paz. Davi fala em Salmos, eu deito e durmo porque o Senhor cuida de mim. Ele fala no Salmo 27, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. O que é isso? É paz. Porque ele sabia quem que cuidava dele. Ele tinha experiências com Deus. Então, todas as coisas contribuíam. Quer ter mansidão? Só vai acontecer coisa para tirar você do sério. Quer ter domínio próprio? Só coisa para você querer meter um soco nos olhos da pessoa. E eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Eu estava dando estudo para uma irmã e ela contando as dificuldades dela. E eu falei para ela, conversa com a Sueli. Conversa com a Márcia Barbosa. Conversa com a Roseli, que vocês vão saber. Você vai saber como eu era, irmã. Eu falei, então, se teve jeito para mim, vai ter para você. É, gente. Mas Deus, para trabalhar em mim, e eu ainda estou em obra, não pensa não. Que a minha família está aqui, não pensa que você olha para mim, ai, que maravilha, eu queria viver com a pastora Kátia todo dia. Você ia falar, meu Deus do céu. É a minha nora lá atrás, está rindo. Né? E estou em obra ainda. Mas todas as coisas têm contribuído para o meu bem. Todas as coisas. Eu procuro olhar ainda aquilo que dói em mim, aquilo que às vezes Satanás vem e fala, desiste, para, Deus não vai fazer. Eu olho e falo, Satanás, arreda-te, porque fiel é aquele que me fez a promessa. Isso está contribuindo para trabalhar na minha vida de alguma forma, porque Deus ele não tarda, irmãos. Parece, porque eu estou com um relógio aqui na minha frente, o relógio de Deus não é igual esse aqui. Parece que ele está tardando. Parece. Mas ele tem a hora certa. Eclesiastes 3 já fala isso. Há tempo para todas as coisas. Enquanto o tempo daquilo que você está buscando não chegou, adore. Enquanto a tua resposta não chegou, glorifique a Deus, continue testemunhando que Deus é bom. Que é somente em Cristo que você e eu vamos morar no céu. Fala para a pessoa, você só vai para o céu se você tiver Jesus na tua vida como Salvador. Não deixe a situação que você vive hoje impedir você
de levar outras pessoas para o céu. Não deixe que a situação de hoje coloque na tua mente que você deve desistir, você deve parar. Que quando você estava lá fora, no mundo, quando eu digo mundo, não é dessa porta para fora. Quando você não estava em Cristo, era melhor do que é hoje. Porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Quando nós vem para Cristo, a luz da palavra vem na nossa vida, parece que tudo piora. Sabe por quê? Porque quando a gente está num lugar muito escuro, a gente acende a luz, os pernilongos, as baratas, as mariposas, fica tudo nervosa. É assim que acontece na vida daquele que vem para Jesus. Jesus é a luz. E a luz da palavra entrou na vida daquela pessoa. Os morcegos, que são os demônios do mundo espiritual, ele começa a agir. E aí a pessoa fala, nossa, depois que eu vim para a igreja, a minha vida piorou. Nossa, depois que eu aceitei Jesus, parece que está tudo pior. Porque os morcegos, que são os demônios, eles estão vendo que a luz de Jesus está entrando na tua vida. E eles sabem, conhecereis a verdade vos libertará. Então eles sabem que você vai ser liberto. Então ele começa a se manifestar e você começa a retroceder, achando que está piorando. Não, está melhorando. Porque uma casa para ser limpa, primeiro é a vassoura, é poeira que sobe, é teia de aranha, é bicho, mas aí vai fazendo a faxina, quando você vê, o último lugar da faxina é a garagem, né? Que é o lado de fora da casa, porque Deus começa a trabalhar dentro. Ele começa a trabalhar onde os olhos de ninguém podem ver. Ele começa a trabalhar naquilo que você e eu não mostramos para ninguém. O marido não mostra para a esposa não mostra para o marido, os filhos não mostram para o pai, não mostra nem para o pastor. Porque é Deus que conhece nós. É Deus que conhece as nossas feridas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas isso não é para nos parar. Isso é só para amanhã ser testemunho para outras pessoas que virão até Cristo e estarão passando pelo mesmo que eu e você passamos hoje. Vai contribuir para você dizer para ela, aguenta firme. Fica firme. Fica firme. Eu falo muito da Rose porque eu e a Rose caminhamos junto muito tempo. Então a gente pode chegar e falar para uma pessoa assim, permanece firme aqui, nessa situação, porque eu passei por isso e Deus me deu a vitória. Eu e você só podemos falar para alguém de algo que Deus faz se nós vivemos aquilo. Por isso que dentro do corpo de Cristo tem várias situações diferentes. Por isso que a minha situação que eu vivo não é a pior do mundo. Mas vai ter alguém que vai viver aquilo e eu vou poder dizer para ela o que Deus faz. O que o irmão André vive, irmão André não é nada. Para ele é. Porque vai aparecer alguém que passa a mesma coisa que ele e ele vai poder dizer para essa pessoa que Jesus operou um milagre na vida dele. Então é isso que nós temos que entender, que além de contribuir para a nossa vida, vai contribuir para a gente passar para outras pessoas, irmão Edivaldo. Se permanecermos em Cristo, buscando Ele em sua palavra, somos mais que vencedores, independente do resultado. Porque a pessoa, ela deixa Satanás falar, se você é vencedor, por que a tua vitória ainda não chegou? Se você é vencedor, por que o seu marido ainda não se converteu, não se batizou? Se você é vencedor, por que não abriu a porta de emprego ainda para você? Se você é vencedor, por que o seu filho está assim, 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 assim? Porque filhos é um leque, né, de situação com filho. Né? Então, às vezes a gente fala, meu filho não dá esse problema. Eu ponho a mão no fogo pelo meu filho. Eu não ponho nem a mão, nem o dedo e nada. Porque filho, depois que saiu debaixo dos 2 olhinhos nossos, só Jesus sabe o que ele está fazendo. Então, você entrega o filho para Deus, continua orando por ele. Se ele estiver fazendo algo, que aquilo que ele está fazendo contribua para a salvação dele, para a libertação dele, para que ele entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entender isso. E aí, o acusador das nossas almas, que está lá em Apocalipse, que ele vai acusar os santos todos os dias, começa a falar na sua mente. E aí, se você não tiver uma mente de Cristo, não tiver uma mente onde as fortalezas da tua mente caiu por terra, como o apóstolo Paulo fala,
você não deixa a sua mente ser cativa à palavra de Deus, você sucumbe àquilo que o inimigo está lançando na tua mente. É verdade, eu não sou mais que vencedor. Porque eu ainda não aconteceu isso, eu ainda não comprei um carro do ano, eu ainda não ganho 10 mil reais, eu ainda não isso, eu ainda aquilo. Mas você esquece que independente de tudo isso, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque se você permanecer em Cristo até o dia da volta dele, ou até o dia dele chamar você e eu, que nós não sabemos esse dia, nós somos mais que vencedores, queridos. Você tem que levantar a tua cabeça todo dia e agradecer. Aquilo que eu coloquei diante de Deus ainda não aconteceu, mas eu louvo a Deus porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus porque aquele que começou a grande obra na minha vida vai completar. Ele vai completar. Independente de como você esteja, Deus vai completar. Eu e o pastor estávamos conversando e falamos isso para a pessoa. Que nem as crianças não são iguais. Quem aqui tem mais de um filho, sabe que não é. Eu tenho 5, a Rose tem 7. Então, um filho da Rose andou com 1 ano e meio, o outro filho dela andou com 2. Não é? Um nasceu dente com 1 ano, o outro nasceu dente com 3. Um aprendeu a ler no pré, o outro aprendeu a ler quando estava no 3º ano. E assim é a nossa vida em Cristo. Cada um aqui é como criança numa família. Um é liberto mais rápido, outro demora mais um pouco. Um manifesta os frutos mais rápido, o outro os frutos ainda está desenvolvendo. Mas o que importa é nós permanecermos em Cristo. E por conta disso, nós podemos dizer isso que Paulo fala. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E ainda antes disso ele diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então você tem que glorificar a Deus todos os dias. Quando as pessoas vêm te afrontar, quando as pessoas vêm te humilhar, você não deve nem revidar, porque Paulo está falando, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Ele que justifica, e se Ele justifica, Ele glorifica. Ele já te justificou em Cristo Jesus. E através do sangue de Jesus, eu e você somos justificados diante de Deus. Não importa se o homem não vê dessa forma, importa que o sangue de Jesus já nos justificou diante de Deus. E Ele vai ser glorificado na nossa vida e através da nossa vida, irmão. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero que você, nessa semana, saiba que situações vão se levantar, mas também respostas vão vir. Essa é a semana que Deus vai te abençoar. Se você guardou a palavra de quarta-feira, Deus vai te surpreender, Deus vai te honrar. Ele vai te honrar com respostas, Ele vai te honrar com portas abertas. Mas também o inimigo não vai ficar parado, porque o adversário da nossa alma, ele se levanta, não para roubar a nossa salvação, mas para frustrar a nossa fé, para dizer que Deus mente. E a Bíblia diz que a única coisa impossível para Deus, está lá em Tito, a única coisa impossível para Deus é mentir. Deus não mente, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele tendo prometido algo, Ele vai cumprir. Porque Ele espera que o nosso coração seja terra boa, onde cai a semente e ela frutifique. Que semente é essa? Da palavra. E a palavra que fortifica a nossa fé. Quando a nossa fé é fortificada pela palavra, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu poderia dar uma lista de personagens, de pessoas da Bíblia, que passaram momentos adversos, mas contribuíram para a vida dela. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas ele não levantou dali e já sentou no trono. Ele foi perseguido 13 anos por Saul. Ai, como Saul era ruim, né? Não, Deus tinha que trabalhar na vida de Davi, porque senão Davi ia ser um Saul no futuro. José teve o sonho, os irmãos fez tudo o que fez. Mas se você for meditar na história de José, ele se achava o cara. Eu tive um sonho, isso e aquilo. Deus falou, deixa eu trabalhar no coraçãozinho desse rapazinho aí. Esse rapazinho está se achando demais. Mas o final da promessa que Deus tinha feito para José se cumpriu. Os irmãos 12 se rendeu diante dele. Mas antes ele passou pelo processo para chegar no propósito. Então eu e você, eu não sei qual o propósito que Deus já falou que tem na sua vida. Independente da salvação, esse é um propósito que Ele tem para todos.
Mas Ele tem um propósito muito, muito grande para nós aqui ainda. Porque ninguém foi chamado para ser salvo, simplesmente salvo. Sentar aqui, só ouvir, sair gorducho e não fazer nada. Ele tem um propósito. Mas para que esse propósito se cumpra, você tem que viver o processo. Se coloque em pé que eu vou orar com vocês. Irmão André, fique à vontade com o hino, com o louvor. Talvez não fosse essa palavra que você queria ouvir. Mas talvez essa semana você passe por algo que você não entenda. Saiba que o que você vai passar vai contribuir para o teu bem. Vai contribuir para coisas grandes que Deus tem preparado para a tua vida. Só se lembre disso, que você é escolhido de Deus. Se você ama Ele, você é escolhido dEle, para o propósito que Ele tem. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nunca abaixe a cabeça para Satanás, quando ele vier dizer que Deus não fez, não vai fazer. Enfim, você declare para ele: Satanás, em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Posso orar por você? Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu espírito, Senhor. Talvez seja só para mim essa palavra. Talvez seja para alguém que está me assistindo nessa manhã. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro desse meu irmão, desta minha irmã, não deixe eles se esquecerem que todas as coisas cooperam para o bem. No momento eles podem não estar entendendo. O próprio Jesus disse para os discípulos: o que vocês estão passando hoje, vocês não entendem. Mas logo eu estarei revelando que eles possam permanecer no Senhor. Eu não sei qual a necessidade, eu não sei qual a dificuldade. O que eu sei é que em todas as coisas eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, que eles tenham uma semana de vitória, uma semana de resposta, uma semana de portas abertas. Que a palavra que foi liberada na quarta-feira da boca do nosso pastor profética, o Senhor vai te honrar e vai te surpreender. Que essa semana seja uma semana de surpresas. Semana de surpresas, de situações boas, de respostas boas. Mas eu sei também, Pai querido, que o adversário ele não fica dormindo como nós fazemos muitas vezes. Ele não fica ali cochilando. Ele arquiteta ali no inferno para vir contra aqueles que são escolhidos de Deus. Mas a palavra diz: quem intentará contra os escolhidos de Deus? Assim como o Senhor justificou esse meu irmão e essa minha irmã no sangue do teu filho Jesus, que o Senhor seja glorificado na vida deles, através da força, através da graça, através do crescimento da fé. Que a vida desse meu irmão e desta minha irmã, Senhor, seja uma vida de testemunhos. Não para que eles se ensoberbeçam, mas para que outras pessoas possam olhar para eles e verem o agir de Deus, ver o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, quando Jesus foi para a cruz, diante de toda aquela dor, de tanta daquela agonia que ele passou, ele não desistiu da cruz, ele prosseguiu. Que a nossa vida, Pai, que a vida do meu irmão, da minha irmã seja assim. Independente do que ele estiver vivendo, ele permaneça no Senhor Jesus, crendo que ele é mais que vencedor, crendo que aquele que começou a boa obra na vida dele é fiel para completá-la, tanto na vida dele como na casa dele e na família dele. Eu peço que eles tenham uma semana de vitória, uma semana de respostas, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus, Pai. Que você aplauda o Senhor e que a tua boca você glorifique, sabendo que o que você está vivendo já contribuiu para uma grande coisa na tua vida, uma grande coisa. Não esqueça dessa palavra, não esqueça que em todas as coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não queira ser vencedor só quando a vitória chega. Jesus já te fez vencedor, mesmo sem ter vitória alguma. Você já é vencedor porque você está em Cristo. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Nosso pastor vai subir, agradeço pela oportunidade. Amém?